Capítulo 11 do livro de Mateus vai dizer assim: E aconteceu que, acabando Jesus de dar ordens aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. E João, ouvindo no cárcere sobre os feitos de Cristo, enviou 2 de seus discípulos, dizendo: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E respondendo Jesus, lhe disse: Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos e os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o evangelho. E bem-aventurado é o que se não escandalizar em mim. E partindo eles, começou Jesus a dizer às pessoas a respeito de João: O que saíste a ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Sim, que fostes ver? Um homem ricamente vestido? Os que se vestem ricamente estão nas casas dos reis. Mas então, o que foste ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que profeta, porque é este de quem está escrito: Eis que diante de tua face envio o meu mensageiro, que preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo que entre os que nasceram de mulheres não apareceu outro maior que João Batista. Mas aquele que é menor no reino dos céus é maior que ele. E desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência, e pela força querem se apoderar dele. Porque todos os profetas e a lei até João profetizaram. E se quereis dar crédito, este é o Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas a quem compararei esta geração? É semelhante aos meninos que se assentam nas praças e clamam aos seus companheiros. E dizem: Tocamos-vos flauta e não dançastes. Cantamo-vos lamentações e não chorastes. Porque veio João, não comendo nem bebendo, e dizem: tem demônio. Veio o filho do homem que come e bebe, e dizem: eis aí um homem comilão e beberrão de vinho, amigo de publicanos e de pecadores. Mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Então começou a repreender as cidades nas quais tinham sido feitas muitas de suas maravilhas, porque não se arrependeram, e disse: Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se em Tiro e Sidom fossem feitas as maravilhas que foram feitas em vós, há muito que teriam arrependido com pano de saco e com cinza. Portanto, vos digo que haverá menos rigor para Tiro e para o Sidom no dia do juízo, do que para vós. E tu, Cafarnaum, que te ergues até os céus, até ao inferno serás abatida. Porque se em Sodoma tivessem sido feitas as maravilhas que foram feitas em ti, teria ela permanecido até o dia de hoje. Porém, eu vos digo que haverá menos rigor para a terra de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que escondestes essas coisas aos sábios e entendidos
e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O capítulo 11 do livro de Mateus vai falar sobre a revelação divina. Vai falar sobre a resposta do Senhor para aqueles que acreditam que Ele não é maior do que todos os homens. Jesus fala aos 2 discípulos de João Batista, que estava preso no cárcere. Quando ele envia esses 2 discípulos a Jesus, é porque esses 2 discípulos tinham dúvidas de quem era Jesus. Mesmo João falando de Jesus. E Jesus fala para os 2, para eles irem até João Batista e dizer o que estava acontecendo. Porque quando João Batista batizava aqueles que queriam ser limpos dos seus pecados, havia grandes sinais e prodígios, porque João estava preparando o caminho para Jesus. E quando vem Jesus, ele fala para esses 2 discípulos de João Batista, vai e fala para ele o que está acontecendo. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são limpos, surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres de espírito é anunciado o evangelho. Muitas pessoas falam que pobres aqui quer dizer pessoa pobre. Pobre tem vários significados. A pobreza não quer dizer que você é pobre aonde você mora, que você tem falta de recursos. A grande pobreza é a pobreza espiritual. Os pobres espirituais, eles precisam do evangelho, porque tem sede desse lado espiritual, tem sede de ouvir a voz de Deus. Então, aqueles que se fazem pobres de espírito, eles são dependentes de Deus. Os pobres de espírito, eles necessitam do evangelho para que possam produzir frutos. Porque Jesus disse, eu não vim para os sãos. Jesus não veio para aqueles que não são coxos, ele não veio fazer andar aqueles que não são coxos. Ele veio fazer andar para quem é coxo. Jesus, ele não veio para limpar os que já estão limpos. Jesus veio para limpar os leprosos. Jesus não veio fazer ouvir aqueles que já ouvem. Jesus veio fazer os surdos ouvirem. Jesus não veio ressuscitar os vivos. Jesus veio ressuscitar os mortos. Jesus não veio anunciar o evangelho para os ricos, para os soberbos, para os egoístas. Jesus veio pregar o evangelho para os pobres de espírito, para aqueles que querem ouvir o evangelho. Porque não é todo mundo que quer ouvir o evangelho. Quem quer ficar ouvindo o evangelho de Jesus, que Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, se a pessoa tem casa na praia, mansão, carro do ano, iate, a pessoa está envolvida nas coisas do mundo. Elas não precisam do evangelho, elas não querem ouvir o evangelho. Elas necessitam sim do evangelho,
mas elas não querem porque o tempo delas é gasto em outras coisas. Então Jesus, ele veio para essa classe de pessoas. E ele veio falar para os discípulos de João que ele veio para essas pessoas. Então o convite de Jesus é que aqueles que estão sobrecarregados, cansados, estão esgotados, exaustos, que vá até ele. Que busque Jesus, porque somente ele tem alívio. Porque Jesus, ele quer se revelar a nós. Então, se algo acontece, se as impossibilidades aparecem, é porque Jesus, ele quer se apresentar a nós. Ele tem alívio. Ele tem a remissão dos pecados. Ele tem a salvação. Ele tem o evangelho porque ele é a palavra. E o Pai revela a palavra a quem ele quer. Jesus, ele quer se revelar a quem o Pai quer. Ele disse aqui no versículo 27, todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Significa que Deus entregou para Jesus todas as coisas. Ele é membro da eternidade. Jesus é filho e o filho tem herança. E Jesus recebe a herança do Pai. Você já ouviu dizer que nós herdamos herança dos nossos pais carnais? Nós herdamos a herança financeira, nós herdamos a herança espiritual dos nossos pais, nós herdamos a herança emocional dos nossos pais. E tudo que nós herdamos, nós precisamos ressignificar. E o que nós temos herdados dos nossos pais para que nós possamos buscar esse evangelho de salvação, esse evangelho de libertação, esse evangelho que cura, que salva, que resgata. Porque não há outro evangelho, não há outra palavra. E enquanto o nosso coração não estiver em Deus, enquanto a nossa alma não estiver sedenta pelo Evangelho de Cristo, nós não conseguimos avançar na nossa vida, porque tudo que nós fazemos é em vão. E o que nós fazemos para o reino, nada é em vão. Porque quando nós buscamos esse reino de justiça e de amor, todas as outras coisas são acrescentadas na nossa vida. Então, o convite do Senhor hoje para você que está escutando esse áudio, que está sedento da palavra, se você está cansado, sobrecarregado, exausto, você não aguenta mais, você chegou ao seu limite, o Senhor quer se apresentar a você. Jesus te chama para que Ele possa carregar o seu jugo, o seu fardo. O jugo dele é suave, é leve. O fardo dele é leve. Então, quando nós colocamos para o Pai, quando nós colocamos em Cristo, na cruz, na obra sacrificial da redenção, e falamos, Senhor, eu não aguento mais, eu não suporto mais, fica com o Senhor resolve todas as coisas para nós. Então, que possamos crer no Filho de Deus. E que possamos entender que o Senhor, Ele quer se apresentar para nós nesse dia. Porque quando nós conhecemos a verdade, ela liberta as nossas vidas e Cristo é a verdade. Que Deus abençoe sua casa, sua vida, seu lar e que hoje seja um dia de libertação para você.